Era quase meia-noite quando Davi aceitou a última entrega da noite. O cansaço pesava mais que o capacete, e o frio fazia o asfalto parecer vivo sob as rodas da moto. O aplicativo marcava um endereço que ele nunca tinha visto. Rua das Alamedas, número 91. Estranhou. Conhecia aquela região. Uma sequência de galpões velhos e prédios comerciais abandonados. Mas o pedido parecia legítimo. Entrega urgente, não toque a campainha, deixe na porta. Davi deu de ombros. Mais uma entrega estranha em meio a tantas. Ligou o motor e seguiu em direção ao bairro, sem imaginar que aquela seria a última rota comum da sua vida. As ruas estavam desertas. O vento soprava lixo e folhas secas, e os postes piscavam com uma frequência irritante. O GPS piscava como se estivesse confuso, redirecionando a rota a cada esquina. Davi reduziu a velocidade. Quando virou na Rua das Alamedas, sentiu uma estranheza imediata. Parecia que o ar ali era mais denso, mais pesado. No meio da penumbra, um prédio alto se destacava. Fachada cinza, janelas antigas, uma luz amarelada saindo de um único andar. Não havia portaria nem placas. Apenas o número 91, pintado de forma torta sobre uma parede descascada. Ele parou, tirou o capacete e sentiu um silêncio tão absoluto que ouvia o próprio coração. Deixou a sacola no chão, como o cliente havia pedido. Nenhuma campainha, nenhum movimento. Mas quando se virou para ir embora, ouviu um som seco atrás de si. O som de uma porta abrindo. Olhou por cima do ombro. A porta do prédio estava entreaberta, revelando um corredor estreito e uma escada subindo em espiral. Um cheiro de mofo e ferrugem escapava lá de dentro. Davi chamou. Alô? A entrega tá aqui. Nenhuma resposta. Deu um passo atrás, pronto para ir embora, quando uma voz rouca sussurrou do interior. Sobe. O pagamento tá aqui em cima. A curiosidade venceu o instinto. Davi segurou o celular como lanterna e entrou. A escada rangia, e as paredes eram cobertas por papéis de parede antigos, rasgados, mostrando camadas de tinta velha. No primeiro andar, uma porta estava aberta. O corredor, mal iluminado, parecia mais longo do que o prédio do lado de fora sugeria. Ao passar pela porta, encontrou um corredor idêntico. Mesmo papel de parede, mesmo corredor. Um eco estranho fez sua voz voltar distorcida quando chamou de novo. Olhou para trás. A escada tinha sumido. O coração disparou. Correu em direção ao que parecia ser a saída. Mas quanto mais andava, mais o corredor se repetia. As luzes piscavam e em um ponto ele percebeu algo terrível. As portas de cada andar eram idênticas, mas uma delas estava ligeiramente aberta, com uma sombra se movendo lá dentro. A voz voltou mais próxima. Sobe, Davi. Ele congelou. Nunca dissera seu nome. Tentou abrir o aplicativo para sair dali, mas o GPS mostrava uma mancha cinza sem ruas, sem mapa, sem nada. Apenas um ponto piscando no meio do vazio. De repente, as luzes se apagaram. Tudo ficou em silêncio. Davi respirava rápido e o som ecoava pelo corredor, multiplicado por dezenas de ecos distorcidos. Usou o flash do celular e viu por um instante algo no fim do corredor. Uma figura parada, imóvel, com o rosto coberto por algo que parecia um véu. Ele recuou tropeçando. A figura não se movia, mas parecia cada vez mais próxima a cada piscada da luz. Quando a lanterna apagou de vez, uma voz sussurrou atrás dele, quase no ouvido. Agora você chegou. Quando a luz voltou, Davi estava em outro andar. As paredes estavam limpas, o piso brilhando e o cheiro de mofo havia desaparecido. Um rádio tocava uma música antiga, e um homem de terno e gravata descia as escadas tranquilamente. Entrega para mim? Perguntou sorrindo. Davi, atordoado, entregou a sacola. O homem abriu e tirou de dentro. Nada. A sacola estava vazia. Você chegou rápido, disse o homem. Poucos encontram o caminho. Mas você foi escolhido. Davi tentou correr, mas a porta de saída agora era apenas uma parede lisa. O homem apagou a luz. Não se sabe quanto tempo passou. Davi acordou sentado no meio-fio da rua, com a moto encostada ao lado e o celular sem bateria.
Olhou em volta. Nenhum prédio. Apenas o terreno baldio que ele lembrava ter passado muitas vezes. Um senhor varria a calçada e o observava com curiosidade. "Tá tudo bem, rapaz?" Davi perguntou sobre o número 91 sobre o prédio. O homem o olhou sério. "Número 91? Essa rua só vai até o 89. Esse terreno aí tá abandonado desde o incêndio." Davi sentiu o estômago revirar. Olhou para o chão. A sacola estava lá, molhada, como se tivesse sido deixada na chuva. Nos dias seguintes, tentou encontrar o endereço de novo. Nenhum aplicativo reconhecia. Nenhum mapa mostrava aquele prédio. Em uma madrugada, recebeu nova notificação. Entrega. Rua das Alamedas, 91. Mesmo cliente, mesmo pedido. O dedo tremeu sobre a tela. Pensou em ignorar, mas a curiosidade, e algo mais talvez, o fez aceitar. Quando chegou ao local, o prédio estava lá de novo, idêntico, iluminado por uma única janela amarelada. O número 91 parecia mais nítido, mais recente. A porta já estava entreaberta, esperando por ele. Na manhã seguinte, a moto de Davi foi encontrada caída na beira da rua. O celular no asfalto mostrava o aplicativo travado na tela de entrega. Nenhum sinal do entregador. O terreno seguia vazio, como sempre. Mas moradores começaram a contar histórias sobre um som de motor à noite, uma moto que passa devagar, para diante do terreno, e fica ali por minutos, antes de desaparecer. Alguns juram ver uma sombra na calçada carregando uma sacola. Outros dizem que ouviram uma voz vindo do nada. "Sobe, o pagamento tá aqui em cima." E desde então o número 91 aparece e desaparece nos mapas da cidade. Sempre quando alguém está prestes a aceitar uma entrega.